Beleza, começou a gravar então. Bom, então como eu disse, vamos utilizar o chat, vamos deixar os microfones desligados. Quem não puder participar com a câmera também, tudo bem, tá? Pessoal, então, agora todas as quartas-feiras, nesse horário, tá? Nós teremos aí a nossa aula de filosofia e sociologia, certo? A professora Kellen vai entrar de licença maternidade, então a professora Lucy pediu que eu entrasse já com a disciplina todas as quartas-feiras com vocês, certo? Então vai ser sempre as quartas-feiras nesse horário aqui, certo? Bom, E aí, basicamente, eu vou continuar passando, tá, os conteúdos de filosofia e sociologia. Eu não vou ficar criando uma regra, né, uma semana sociologia, uma semana filosofia, tá? Eu vou apenas passando os autores, segundo eu já havia descrito para vocês, e outros que eu já estava pensando em passar lá na frente, certo? Bom, eu não sei se vocês conseguiram entrar já também na sala de aula, tá? Eu criei uma sala de aula nossa, que se chama Filosofia 2 e Sociologia 2, quinto semestre de Pedagogia Noturna, tá? Na sala de aula, eu deixei aí 2 materiais, que é um texto e um vídeo. Esse vídeo é o apoio dessa aula, e o material também é um texto referente a essa aula. E eu deixei uma atividadezinha com 2 perguntinhas básicas para serem respondidas brevemente lá no final da aula. Então, eu dou a aula, eu falo, ó, pessoal, então, vocês têm essa semana toda para responder essa perguntinha. E essa perguntinha, ela vai sendo colocada toda semana, eu vou colocar essa perguntinha, e vai ser uma forma de eu ter o controle da presença. Ah, professor, mas pelo amor de Deus, eu não pude assistir a aula no dia que você deu. E agora? Tudo bem. Acessa o Google Classroom, assiste o link da videoaula. Se eu conseguir colocar o link gravado dessa aula de hoje, assista também, tá? E resolva a perguntinha. E aí, com base nesse trabalhinho semanal, eu vou montar tanto as nossas presenças, certo? Quanto a nossa nota do bimestre. Lembrando que aqueles trabalhos que eu pedi antes das férias de vocês também estarão valendo, certo? Então, são perguntinhas que vocês vão responder aí mesmo no formulário, tá bom? São perguntinhas breves. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, pode digitar aqui do lado, tá bom? Bom, então tudo bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Jean-Paul Sartre, sobre o existencialismo de Jean-Paul Sartre, tá? Baseado aí na obra do Jean-Paul Sartre, que se chama O Existencialismo é um Humanismo. Bom, essa obra do Jean-Paul Sartre, na verdade, é uma resposta, tá? É uma resposta a diversas críticas que o Jean-Paul Sartre respondeu, que o Jean-Paul Sartre recebeu na época, né? A característica mais básica, ou que é vulgarmente atribuída ao existencialismo, é uma espécie de pessimismo, como se o existencialismo configurasse um pessimismo diante da nossa existência, ou diante da condição humana, aquela ideia de que somos pequenos diante de todas as situações, tá? Mas o que o Jean-Paul Sartre quer dizer que não é esse o ponto do existencialismo que ele defende ou que ele constitui. Tá? Jean-Paul Sartre, ele quer mostrar e categorizar o que é o ser humano, ou a condição do ser humano, certo? Bom, Jean-Paul Sartre ele vai começar dizendo o seguinte, que a filosofia, no decorrer da sua história, ela tende a determinar uma natureza humana. Por exemplo, quando nós estudamos, em algum momento, se eu não me engano, a gente já estudou o Jean-Jacques Rousseau, tá? O Jean-Jacques Rousseau ele vai dizer, olha, o homem é bom por natureza. Isso quer dizer o quê? Que existe uma natureza humana que é boa. E a sociedade corrompe
o ser humano. Ou quando a gente estuda um pouco de filosofia cristã, tá? Existe uma natureza humana que é pautada por um ideal do bem, do amor, ou quando a gente pensa em Sócrates ou Platão, que existe uma natureza, então, humana que é pautada pela racionalidade. Tá? Nesse sentido, o Jean Paul Sartre vai dizer, não existe uma natureza humana. Tá? Então, eu já vou começar aqui com a frase principal, que é, inclusive, uma das perguntinhas que eu deixei no formulário para vocês. Tá? O Jean Paul Sartre vai dizer, a existência precede a essência. Certo? Então vamos lá. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: imagina lá um marceneiro. Tá? Um marceneiro ele vai construir uma mesa. Quando o marceneiro vai construir uma mesa, ele já tem uma fórmula na sua cabeça, não é verdade? Ele já tem ali uma receita, ou ele já tem um conceito, uma essência do que seria ou do que vai ser essa mesa. E todos os objetos que são produzidos no mundo, eles já têm uma essência que precede a sua existência. Então, por exemplo, Jean Paul Sartre vai dizer, o sujeito quando vai construir um guarda-roupa, o sujeito quando vai construir um automóvel, o sujeito quando vai construir uma casa, já existe uma essência pré-concebida, pelo menos na mente daquele artesão, daquele artífice, daquele construtor, antes do produto em si passar a existir no mundo, certo? Só que o Jean Paul Sartre vai dizer que existe uma coisa no mundo que não tem uma essência pré-definida. Existe uma coisa no mundo que primeiro existe, certo? Em primeiro ponto existe, e depois cria-se a sua essência. E isso seria o ser humano, para o Jean Paul Sartre. Tá? Ele vai dizer o seguinte, o ser humano, primeiro, ele existe. Primeiro, ele é lançado no mundo. E aí, à medida que ele é lançado no mundo, ele vai se constituindo a partir de suas escolhas. Só que alguns filósofos materialistas, antes do Jean Paul Sartre, vão dizer o seguinte, bom, o ser humano, ele é determinado por aspectos religiosos, por aspectos culturais, por aspectos sociais, por aspectos políticos, ou mesmo por aspectos geográficos, climáticos. Tá? E essa conjunção de aspectos molda o ser humano. Ou, se não molda o que o ser humano é, molda pelo menos as suas escolhas. Determina ali o seu campo de escolha, ou até onde as escolhas podem ir. Tá? Um exemplo disso é o próprio Schopenhauer. Quando a gente estudou naquela aula de Schopenhauer e Nietzsche, o Schopenhauer ele dizia, bom, não existe liberdade. O ser humano, por mais que ele possa ter liberdades para escolher, todas as suas vontades ou os seus desejos, eles estão determinados por um conjunto de aspectos externos que determinam o ser. E aí o Jean Paul Sartre não vai concordar com isso. O Jean Paul Sartre vai dizer, olha, não é assim que funciona. Mesmo que o ser humano nasça dentro da série de condições à sua volta, tá? O ser humano, ele primeiro existe. Primeiro ele é lançado no mundo. E aí o ser humano, então, passa a ser livre, tá? Para constituir aí a sua existência. Então, Jean Paul Sartre vai dizer o seguinte, e aí eu vou tentar criar isso com vocês através de algumas perguntas. E aí quem se sentir à vontade pode usar o microfone e falar, ou pode escrever aqui pelo chat, tá bom? Bom, quem somos nós? Será que nós somos um conjunto de determinações à nossa volta,
né? Ou será que nós somos um conjunto... melhor, será que nós somos o resultado de um conjunto de determinações à nossa volta, como política, religião, sociedade, Estado, clima, geografia? Ou será que nós somos seres que nos constituímos livremente ao longo da nossa existência? E aí, para pensar isso, para vocês refletirem sobre isso, eu vou colocar aqui mais uma outra pergunta que pode contribuir e guiar essa reflexão de vocês. O que nós julgamos do outro é aquilo que nós somos ou é aquilo que o outro é? Então, por exemplo, imagina lá. Se eu tenho para mim que ser católico, casar, ter filhos, ser monogâmico é o certo e é a escolha da minha vida e é o que eu vou fazer como existência, será que eu também já não reflito, eu já não escolho o que também é o outro? Tá? Então, Jean Paul Sartre ele vai identificar o seguinte: aquilo que nós enxergamos sobre quem é o outro, na verdade, é o reflexo da escolha que nós escolhemos, da decisão que escolhemos sobre nós. Então, eu entendo a visão que eu tenho do outro, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, se é uma pessoa certa, correta, moral, ela sempre surge a partir das escolhas que eu fiz para a minha vida. Então, quando eu olho para o outro, eu não estou olhando verdadeiramente para o outro. Eu estou refletindo as minhas concepções e os meus julgamentos no outro. Certo? E aí o Jean Paul Sartre vai dizer que isso, por si só, é uma escolha. Isso, por si só, é um engajamento, ou seja, é quando você liga a si ao mundo e ao outro. Então, você determina as suas preconcepções de mundo a partir das preconcepções que você escolheu para si. Consegue entender? Então, Jean Paul Sartre ele vai entender o seguinte, que tudo aquilo que nós somos, ou tudo aquilo que nós enxergamos do mundo, ele parte de uma escolha. Tá? Ele parte de uma escolha. Eu posso escolher um determinado partido político, eu posso escolher uma determinada religião. Professor, mas sei lá, será que eu escolho uma determinada religião? Porque eu nasci num país cristão. Mas o Jean Paul Sartre vai dizer, manter-se nessa religião, tornar-se ateu, ou mesmo tornar-se islâmico, é uma escolha. Mesmo quando você não escolhe nada, mesmo quando você simplesmente aceita todas as determinações, o Jean Paul Sartre vai dizer, isso também é uma escolha. Tá? Então, negar ou renunciar também é uma forma de escolher. Então, diante disso, o Jean Paul Sartre ele vai, então, questionar, não é? O que é a nossa existência? Será que, então, a nossa existência é pautada em condições externas? Ou a nossa existência é pautada numa natureza humana? Ele vai dizer nenhum nem o outro. Mas não necessariamente nega-se um ou outro. Tá? Ele vai dizer o seguinte, não existe uma natureza humana. E, por um lado, nós também não somos determinados pelas condições externas. Mas, na verdade, nós somos faces dessas duas pontas. Tá? Então, não existe uma natureza humana ou não existem determinações que vão escolher o que nós somos. Mas, na verdade, o que existe de fato é a nossa escolha diante do mundo.
Então, nós nascemos, e a partir do momento que nós nascemos e ganhamos a nossa primeira consciência, nós estamos fazendo escolhas. E tudo aquilo que nós somos de verdade, nada mais é do que o conjunto das nossas escolhas. E como nós nos relacionamos com essas escolhas e como nós nos relacionamos com o mundo externo também. É isso que nós somos. Bom, diante disso, uma outra crítica que pairava, portanto, sobre a filosofia do Jean-Paul Sartre era então de que a filosofia dele, o existencialismo, era muito relativismo quanto à ideia do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Ele vai dizer, olha, não. Ele vai dizer o seguinte, na verdade, tudo aquilo que nós escolhemos como melhor para nós, para si próprio, na verdade, também é uma escolha do melhor para todos, de alguma maneira. Então, por exemplo, se eu acho que o certo é casar, ter filhos, ser católico, cristão, ir à igreja todos os domingos, eu também estou definindo isso como um padrão de certo para todos. Então, o Jean-Paul Sartre ele vai dizer que não é uma relativização da moral, não é uma relativização do que é certo ou do que é errado, mas, na verdade, é um engajamento, é uma ligação entre si e o todo. E aí ele vai dizer que o ser humano ele só consegue compreender a si mesmo porque ele consegue negar o outro, ou porque ele consegue, de alguma forma, enxergar o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se o Rodrigo diz para mim, professor, eu sou o melhor, isso implica na negação do restante. Isso implica na ideia de que o restante é pior. Quer dizer, o Rodrigo só consegue reconhecer a si mesmo se ele também reconhece os outros. Então, ele só consegue criar um conceito de si, ou escolher uma concepção de si, quando ele também escolhe e cria uma concepção do outro. Ou quando eu digo assim, ou quando eu preciso, ou quando eu olho para uma cadeira e digo, olha, isso é uma cadeira. Eu sei que isso é uma cadeira porque eu sei que isso não é uma mesa. Então ele vai dizer que a nossa compreensão, ela também funciona dentro dessas dualidades, tá? Isso porque ele está defendendo o quê? Tudo isso, e aí parece confuso, para chegar numa ideia que é simples, tá? Ele vai dizer o seguinte, que todo o ser humano, ele está condicionado a ser livre. Todo ser humano está... todo ser humano é obrigado a ser livre. Ser livre não é uma escolha. Nós somos livres para tudo, menos para não ser livre. Quer dizer, nós sempre estamos submetidos às escolhas. Mesmo que a gente viva uma vida toda nos resignando, ou seja, aceitando todas as coisas. Imagina lá, seu pai ou sua mãe falou para você casar com aquele rapaz ou aquela moça, você casou, aí aquele rapaz ou aquela moça falou que queria ter filho, você teve, e aí depois você achava que não valia a pena você viver seus sonhos, por causa da sua condição no mundo, então você foi lá e começou a trabalhar, e aí alguém disse para você, ou você sempre aprendeu na sua infância que Jesus Cristo é o nosso Senhor, então você vai lá e segue aquilo. Quer dizer, mesmo que você tenha vivido uma vida inteira sem fazer escolhas, você já está fazendo uma escolha, tá? Isso quer dizer para o Sartre que todos nós estamos condenados a sermos livres. A liberdade é uma condição de existência do ser humano. O que determina
a nossa condição de existência, o que vai dizer, olha, eu existo no mundo, é a nossa liberdade, certo? Só que aí, o Jean-Paul Sartre, ele tem um ponto. O Jean-Paul Sartre, ele é ateu, tá? E ele defende um existencialismo ateísta. E aí, ele mesmo vai dizer, bom, se Deus não existe, tudo é permitido, poderiam dizer. Mas isso é uma verdade? Jean-Paul Sartre vai dizer que não, tá? Não é porque Deus não existe que tudo é permitido. Na verdade, ele nega a existência de Deus, tá? No sentido de que se existisse um Deus, nós existiríamos para algo. Ele vai dizer, o ser humano não existe para algo. Então não existe uma natureza, um conceito humano. O ser humano, ele simplesmente existe, ele simplesmente é jogado no mundo e ele se faz no mundo, ele se constrói. Em medida que o ser humano vai existindo, fazendo as suas escolhas, ele vai se construindo no mundo. Então, quem eu sou? Eu sou o resultado de todas as minhas escolhas, inclusive das minhas renúncias. Tá? Renunciar ou resignar também é fazer uma escolha. Tá? Então, o Jean-Paul Sartre vai entender o seguinte, que a ideia de não existência de Deus é porque ele vai dizer que o ser humano não tem uma essência pré-definida, mas que, na verdade, o ser humano ele se constitui como um projeto de existência. É como se ele dissesse o seguinte, o futuro do ser humano é o ser humano, tá? Quer dizer, o que nós construímos como ser humano individual e como humanidade é o que mostra o que nós somos. Como se ele dissesse, o mundo nada mais é aquilo que é. É o que ele vai dizer da diferença, tá? Entre o ser em si e o ser em mim, tá? O que seria esse ser em si? O que seria esse ser em mim? O ser em mim, desculpa, gente, reformulando. O ser em si e o ser para si, tá? O que quer dizer o ser em si e o ser para si? O ser para si é a nossa consciência. É a forma como nós interpretamos o mundo. É como o René Descartes diria, e aí o próprio Jean-Paul Sartre colocou isso, é como o René Descartes diria, penso, logo existo. Quer dizer, essa é a primeira e única verdade que eu posso ter, de que eu penso, logo existo. Se eu penso, logo existo, na verdade eu penso e dou significado a todas as outras coisas. Então eu penso, logo todas as outras coisas existem, logo todas as coisas fazem sentido. Então isso é o que ele vai chamar de ser para si, certo? É o ser para si. E o ser em si é o mundo, é a realidade tal qual ela é. Então, o mundo tal qual é diferente do mundo tal qual entendemos. Conseguem entender? Então, imagina lá, eu fui abandonado pelos meus pais, daí o meu país entrou em guerra, eu fui morar em um orfanato, eu apanhava dos donos desse orfanato, lá dos padres que cuidavam desse orfanato, tive uma infância miserável e sofrida. Quando eu tive o meu primeiro amor, eu só fui desiludido, e aí eu saí da minha cidade, fui tentar abrir meu próprio negócio, viver minha própria vida e quebrei uma vez atrás da outra. Quer dizer, minha vida inteira deu errado. Essa é a realidade. Todos esses eventos que aconteceram comigo é o ser em si.
Mas a forma como eu interpreto tudo isso é o ser para si. Eu posso interpretar, olha, então eu tive essa vida miserável, eu me ferrei bastante na vida, justamente porque eu merecia, porque essa é a minha missão na Terra, porque eu tenho que me elevar como ser humano. Essa é a minha interpretação. E aí, de repente, eu viro um padre e vou viver numa paróquia, numa comunidade isolada, a fim de redimir aí todos os meus pecados que eu tenho que pagar. Tá? Isso é a minha interpretação da realidade. A realidade foram todos esses eventos que aconteceram comigo. A interpretação que eu tenho é que é um castigo divino. Mas eu poderia ter uma outra pessoa poderia ter uma interpretação, uma outra interpretação. Uma outra pessoa poderia pensar, bom, quer dizer que eu fiz tudo errado, então eu tenho que replanejar a minha vida. Uma outra pessoa poderia pensar, então quer saber, se o mundo é cruel comigo, eu vou ser cruel com o mundo também. Eu vou me tornar um assassino, por exemplo. Quer dizer, então Jean-Paul Sartre ele vai dizer, a realidade é uma só. Tá? A realidade é o ser em si. O mundo é um ser em si. Nós não transformamos isso. Agora, o que nós somos é a nossa consciência, que é o ser para si. Então, esse ser para si, ele varia bastante. Ele pode variar de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, ou até de tempo histórico para tempo histórico. Esse ser para si sofre influência da cultura, da sociedade, do tempo, do espaço. Só que esse ser para si, ele também é uma escolha. Ou, aliás, esse ser para si é uma escolha. Nós temos a escolha de interpretar, ou mesmo a escolha de não interpretar a nossa existência. E aí, dentro disso, então, é o que o Jean-Paul Sartre vai dizer, então, da onde vem a ideia de certo e errado dentro disso tudo? Se cada um pode interpretar de um jeito, qual que é o certo, qual que é o errado? Bom, o Jean-Paul Sartre vai dizer que existe uma diferença entre quem age de má fé e quem age de boa fé, certo? Quem age de má fé é aquele que nega a realidade. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, o certo então é que todos nós, a minha escolha de vida é dar, ter filhos, ser cristão, católico, monogâmico, ir à missa todos os domingos. Quando eu tomo essa escolha de existência, quer dizer que eu considero isso como correto, certo? Beleza. E aí o Jean-Paul Sartre chega e pergunta para mim, olha, Virgílio, mas então, se esse é o modelo certo de existência, como seria o mundo? Tá? Como seria o mundo se todas as pessoas fossem assim? E eu simplesmente diria para o Sartre, Sartre, isso é impossível. As pessoas nunca serão todas assim. Então quer dizer que, de alguma forma, eu estou negando a realidade. Quer dizer que eu prefiro viver numa ilusão, tá? Do que eu acredito que é certo e fazer a minha escolha dentro do que eu acho que é certo, não dentro daquilo que condiz com a realidade. Então, eu estou agindo de má fé. Agora, se o Jean-Paul Sartre chegasse e me perguntasse o seguinte, Virgílio, e se todas as pessoas agissem desse seu modo? Eu diria, não, mas eu não ajo desse meu modo porque eu quero que todas as pessoas já ajam. Eu ajo desse modo porque é a forma como eu interpreto o mundo. Então, Jean-Paul Sartre ele vai dizer que o nível de consciência que cada indivíduo tem da realidade é também um nível de consciência que cada indivíduo vai ter de escolha dentro dessa realidade, tá? E é isso o que vai determinar o que é bom e o que é ruim na nossa existência. Então, quanto maior o nível de consciência do indivíduo quanto à realidade que ele vive, então,
quanto mais esse ser para si se aproxima do ser em si, tá? Mais, então, o sujeito ele age segundo a boa fé. Agora, quando ele se ilude num modelo utópico de existência, ele sempre está julgando os outros, por exemplo. Então, eu vou dizer assim, então o certo é como eu disse, ser casado, filhos, esposa, aquele padrãozinho todo. Quando eu escolho esse modelo de existência, muitas das vezes eu estarei colocando o meu modelo como correto e, de alguma maneira, julgando o modelo, por exemplo, de mães que são solteiras, de homens que resolvem não se casar, ou de mulheres que resolvem estudar, fazer universidade. Tá? Então, é como se eu estivesse colocando o meu padrão utópico de existência como se fosse o real da existência. Então, isso para o Sartre é agir de má fé, porque isso gera julgamentos e conflitos entre os seres humanos. Agora, quando eu aumento o meu nível de consciência de realidade, tá? Eu tenho muito mais condições de agir de boa fé. Mas aí o Sartre pode perguntar também, bom, mas e aí? O que escolher como certo diante de situações? O Sartre vai exemplificar. Eu tive um aluno que, num determinado momento da vida dele, só ficou ele e a mãe dele na família. O pai morreu, o irmão morreu, a mãe era doente e só ficou ele. Por um lado, havia a Segunda Guerra Mundial e toda a nação precisava da força militar e de que todos os jovens lutassem pela liberdade da França diante dos nazistas. Por outro lado, ele tinha a mãe dele doente. Se ele deixasse a mãe dele doente, tá? E fosse servir o país e a um bem maior, ele estaria abandonando a mãe. Se ele ficasse com a mãe, ele estaria abandonando um bem maior. E aí, dentro de uma moral cristã, a moral cristã vai dizer, olha, você tem que sempre agir conforme o bem, o amor. Mas a moral cristã, ela não te responderia numa situação dessa, pensando que você morrer pela sua nação, você lutar pela sua nação, você estaria ajudando um povo todo. Mas, por outro lado, existe a sua mãe, que é muito mais importante que toda a nação. E aí, qual que é o peso do certo e do errado diante disso? Tá? Jean-Paul Sartre ele vai dizer que nessas situações não existe um peso do certo e do errado, do melhor ou do pior. O que o Jean-Paul Sartre vai dizer é que existem possibilidades diante da realidade. Tá? Existe a possibilidade, por exemplo, do sujeito escolher lutar pela França e pela liberdade da França diante dos nazistas, só que ele poderia morrer na viagem antes de chegar na guerra, ele poderia ser enviado para um escritório burocrático preenchendo papéis, ou ele ia ficar apenas treinando junto com o exército durante muito tempo e a guerra ia acabar, e a distância que ele teve da mãe mataria a mãe, colocaria a mãe numa profunda tristeza. Então, muitas vezes ele poderia escolher fazer um bem pela nação, e a certeza de que ele faria o bem por uma nação, pela nação, seria muito pouca. Por mais que o bem da nação seja para muitas pessoas, a certeza do bem que ele faria é muito mínima. Conseguem entender? Já ficar com a mãe, escolher ficar com a mãe e cuidar da mãe, a certeza do bem que você faria para a mãe é muito maior, mesmo que você estivesse dando as costas para uma responsabilidade que envolvesse muitas pessoas. Então, o Sartre vai dizer que essas escolhas dependem do nível. Então, quanto maior a consciência do ser, quanto maior a consciência do indivíduo diante da realidade, tá?
melhores as condições ele tem para também fazer essas escolhas mais justas para si e para os outros, e assim, então, agir de boa fé. Bom, diante disso, portanto, o Sartre vai dizer que a condição humana gente, eu acho que o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, aqui o pessoal está reclamando do vídeo, né? Está acontecendo que está rolando um pico de acesso. É muita gente, como está tendo muito EAD, muita gente acessando os servidores da Google. Então, por mais que na sua casa você tenha um computador bom, uma internet boa, tá? Tá acontecendo esse pico de acesso aí, tá? Então, acontece isso mesmo, pessoal. Bom, então, o Jean-Paul Sartre ele vai dizer o seguinte. Karina, não está saindo som aí? O restante está saindo som, pessoal? Sim. Tá. Karina, você está colocando para pôr a apresentação. Não é para pôr. Karina, você está clicando em apresentação, por isso que o som sai, tá? Por isso que trava o meu som. Está clicando numa telinha aí que coloca apresentar. Sai aí da apresentação que melhora. Você clicar na sua tela, na sua imagem, tem do lado direito aqui a apresentação. Ô, Karina, você está mostrando seu WhatsApp para todo mundo aí. Tô rachando aqui. Cuidado para você não entrar na galeria, amor. Vai ver, você sabe. Vai, ó. Gente. Vai, continuando. Ai, caramba. Meu Deus. Problemas da tecnologia, né, gente? Tudo normal, bem. Normal. Normal, acontece. Voltou. Karina, ó, você está apresentando de novo, Karina. Tá, ó, eu vou continuar aqui, pessoal. Por favor. Não tem como não, entrar no WhatsApp. Bom, então, diante disso, tá? O Jean-Paul Sartre ele vai dizer, olha, não existe uma natureza humana. O que existe é uma condição humana. E a nossa condição é a liberdade. Então, nós estamos livres e somos livres antes de qualquer coisa. A nossa existência é pautada pela liberdade, mesmo quando a gente não escolhe. Não escolher já é escolher. E isso faz, tá, com que a gente seja sempre viva angustiado. Porque, primeiro, uma escolha, ela requer consequências, né? Ela implica consequências. Todas as escolhas implicam consequências. Esse exemplo da mãe que eu falei, do filho ir para a guerra ou ficar com a mãe. Ele tem consequências. Mas como ele pode obter a melhor escolha? Quando ele tem uma maior consciência da realidade. Então, se ele entende que a guerra é uma coisa muito maior que ele não pode, talvez, fazer lá uma grande diferença, talvez, então, ele entenda que a realidade é estar com a mãe dele e fazer maior diferença na existência da mãe dele. Só que não existe um ponto final para essa questão. E aí o Sartre vai dizer, a responsabilidade da escolha é sua, mas também a responsabilidade de ter consciência de como o mundo é também é sua, tá? E é isso que torna a nossa vida, ou é o que pode tornar
a nossa vida mais moral. Por exemplo, você convive aí com seus colegas de trabalho, seus colegas de sala de aula, e a gente sabe, é picuinha, é fofoca, é um falando mal da vida do outro, tá? Enfim, falar da vida do outro, ou ouvir, ou passar para frente, esse tipo de coisa, por exemplo, também faz parte das nossas escolhas. Tratar mal alguém, falar mal de alguém, ser snob, ser metido, enfim, ser arrogante, ser excludente, também fazem parte de nossas escolhas. Mas como a gente consegue obter ou nos apropriarmos das melhores escolhas, em medida que nós temos uma maior consciência de como o mundo é e de como todas as coisas são. Então, o Sartre ele não necessariamente desenvolveu uma filosofia moral ou uma filosofia ética, mas ele vai mostrar que a nossa condição de existência, que é a liberdade, nos proporciona as melhores escolhas. Isso quer dizer o quê? Que nós não somos seres amarrados às determinações externas. Nós temos escolhas. Nós podemos absorver, através da nossa consciência, melhor e com mais propriedade a realidade. Isso também depende de nós. E por isso nós somos livres. Então é isso que nos dá a condição de agirmos sempre de boa fé. Tá? Então agir de boa fé é agir segundo a realidade. É escolher agir e pautar as nossas ações mais próximas da realidade, que acaba sendo mais justo com todos. Tá? Bom, eu acho que sobre a nossa aula de Jean-Paul Sartre é isso, tá bom? Gostaria de lembrar para vocês que lá no Google Classroom eu deixei um link do YouTube, tá? Que explica todos esses conceitos, com um videozinho do YouTube que explica todos esses conceitos. Além disso, eu também deixei um texto que vai falar sobre tudo isso, tá bom? E o que mais? E eu vou tentar também deixar essa aula gravada para que vocês acessem depois. Na aula que eu deixei no Google Classroom, tem uma atividadezinha, tá? Com 2 perguntinhas. Respondam. Vocês têm a semana toda, tem até a quarta-feira que vem para me responder isso. E aí eu vou contar como as notinhas, eu vou construindo a nota de vocês a partir dessas perguntinhas semanais tiradas aí de dentro da aula. E a partir disso eu vou também criar a presença de vocês, né? Eu vou atribuir a presença de vocês. Mesmo que, professor, minha internet caiu. Vai enviar por e-mail? Não, tá no Google Classroom, Rodrigo. Entendeu? Gente, entenderam? Entendeu, Rodrigo? Ah, tá, sim. Você entra no Google Classroom, aí vai ter lá uma sala de aula com esse mesmo código, tá? Não tem limite de linha, gente. Tá? São respostas curtas, básicas. A ideia é que não são as linhas, mesmo porque a ideia de linha, aí pelo aplicativo, é diferente de linha do caderno. Tá? Não é para se importar com a quantidade de linha. É só responder. Espera aí, Dani, tá? Só peço que respondam, é assim que eu vou montar a presença de vocês. Beleza, pessoal? Professor, eu não pude participar porque a minha internet caiu, eu vou ficar com falta. Não. Se você entrar no Google Classroom, se você assistir a aula, se você assistir o vídeo do YouTube, se você ler o texto, responder as perguntinhas, a sua presença está lá. Só que se você não responder suas perguntinhas, aí não vai ter presença. Tá bom? Professor, então quer dizer que eu não vou entrar em nenhuma aula? Aí não, né? Eu entendo que acontecem esses erros de conexão, que você entra, você cai, mas a gente precisa ter o compromisso de entrar aqui, porque se eu chegar aqui, passar 10, 15 minutos, não tiver ninguém na sala inscrito, eu não vou dar aula e não vou postar conteúdo e não vai ter nota, correto? Então é importante que vocês entrem, tá bom? Isso, a aula está bem dentro do assunto das perguntas.
a pergunta tá certinho conforme as coisas que eu falei aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Vamos manter, vamos sobreviver aí à pandemia, ao apocalipse, e logo, logo estaremos de volta, pessoal. Beijão, até mais e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, tchau.